E conforme os anos vão passando, Constantino se aprofunda mais no cristianismo. Chega no ano 326, ele olha e fala assim, olha, mas eu tinha que agradecer a igreja, né? Eu só venci por causa que eu acreditei no Deus dela. Como é que eu posso fazer isso? Bingo! Ele pega o Palácio de Latrão em Roma e dá o palácio inteiro de presente ao Papa. E ainda o auxilia numa reforma do palácio. Ele aumenta a extensão do palácio e o reforma por dentro. O Papa, assim, fica felizaço, né? Agora a igreja tem uma sede oficial. Até então a igreja estava em Jerusalém. Aí passa a perseguição de Pedro em Jerusalém. Foge São Pedro para Roma. Aí São Pedro é perseguido em Roma. Foge de Roma. Volta para Roma. Foge de Roma. Aí São Pedro morto em Roma. O Papa vai para cá. Tá para lá. Tá para cá. Tá para lá. Quando acontece isso, o Papa fala assim, meu Deus, pronto, muito obrigado, Jesus Cristo. Temos uma sede oficial. Helena, nessa época, já tinha quase 80 anos. Tava bem velhinha já. E ela vai para Jerusalém. Ela vai fazer uma peregrinação à Terra Santa como um agradecimento de tudo que estava acontecendo. No ano de 333, ela ordena a destruição de um templo dedicado a Afrodite no Monte Calvário. Quando ela faz isso, eles descobrem 3 cruzes soterradas debaixo, numa câmara no subsolo do templo. Aí ela fala assim, meu Deus, achamos a cruz de Jesus Cristo. Mas a gente tem 3, tem a dele e a dos 2 ladrões. Como eu vou saber qual é qual? Aí falaram assim, olha, tem uma mulher aqui que tá muito doente, quase morrendo faz vários meses. Os médicos tentaram de tudo e ela não foi curada ainda. Vai lá. Ela, bum, pronto, obrigado senhor. Ela pegou os soldados, levaram as 3 cruzes, aí os soldados pegaram a primeira cruz e colocaram em cima da testa dela devagar, da mulher doente. A mulher piorou, quase morreu, gritando de dor. Os soldados tiraram assim, colocaram a segunda. Ela voltou ao estado de antes da doença. Parou aquela dor lancinante, mas também não curou mais nada. Aí a Eleanor falou assim, mas será que é aquela terceira ali? Quando pegaram a terceira e colocaram sobre a mulher abre o olho assim com força. Eu tô curada. Helena fica muito contente com isso. Ela pega, serra um pedaço da cruz, coloca dentro de um pacote com uma carta para Constantino, que estava em Roma. Fala assim, meu filho, encontrei um presente maravilhoso. Tô te enviando um pedaço. Tem uma surpresa para você em Jerusalém. Corre. Quando Constantino chega, meu Deus, olha o que a gente achou. Eles dão a cruz ao Papa, deixam sob responsabilidade da igreja. E junto com a cruz, eles encontraram os 3 cravos de Nosso Senhor Jesus Cristo, o da mão esquerda, o da mão direita e um que perfurou os 2 pés, e a coroa de espinhos. Então foi um ganho de relíquias inestimável. O Papa pegou e distribuiu relíquia para tudo quanto é igreja que existia na época. Porém, 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 temos aqui um probleminha. Uma nova heresia na igreja. Ah, Senhor, o que foi que aconteceu? Essa heresia começa ali no final do 3º século e no início do 4º. Tá bem? Antes de eu falar dessa heresia, que eu não vou falar nesse vídeo, eu vou deixar você na curiosidade pro próximo, tá bem? Eu vou fechar esse vídeo aqui falando como era o latim na época de Constantino. Conforme o latim foi crescendo, ou seja, os cristãos foram aumentando em número, isso é um fator muito interessante. O povo pagão, baixo, classe média baixa, era muito mais instruída. Conforme os cristãos vão crescendo, a classe baixa e média são instruídas num nível extremamente alto. O latim começa a se tornar igual para ambos os modos. As 3 classes começam a falar ali o mesmo latim. Demorou? Demorou, sim, quase 300 anos para isso acontecer. Mas para você ver como a igreja não é, que nem muitas pessoas dizem, ópio do povo. Se a igreja não tivesse acontecido no Império Romano, meu amigo,
A classe média e baixa continuaria burra e iletrada até não sei quando. Porque o imperador não iria pagar para ensinar a classe média e a classe baixa, e ninguém faria isso de graça, porque no Império Romano você tinha essa questão: eu não faço de graça porque eu não sou tonto. Quando os cristãos chegam, eles falam assim: não é tontice, é bondade, é amor. Conforme eles vão instruindo a classe baixa, a classe média, a inteligência vai crescendo, que é a vontade de Deus, que você estude, não que você seja um vagabundo. Conforme a inteligência vai crescendo, vai aprimorando, surge um único latim. O latim clássico se torna comum para todos. Porém, o que acontece? O latim clássico, a pronúncia dele é horrorosa. A pronúncia do latim clássico é muito feia. A igreja olha e fala assim: vamos dar uma aprimorada nisso aí? Assim, a gramática tá ok, todo mundo sabe a gramática, todo mundo sabe falar. Mas vamos começar a trabalhar nisso para ficar mais bonito? Então, a partir do final do século III, início do século IV, que é a época de Constantino, o latim já era o inglês da época. Deixa de ser o grego e passa a ser o latim nesse momento. O latim passa a ser a língua falada por todo mundo sabe latim, pode ser um árabe lá da Ásia, pode ser um bretão lá da Inglaterra, todo mundo sabe. Porém, o fato importante é: a igreja, de novo, prestou um serviço tanto aos pagãos quanto aos cristãos. Deixou a língua falada internacionalmente cada vez mais bonita. Se você gostou desse vídeo, eu quero que você, por favor, se inscreve aí no meu canal, que isso vai me ajudar muito. Curta, compartilhe com os seus amigos, que isso de verdade me auxilia, e que Deus te abençoe. Caso você já estude a língua latina, siga firme. Caso você já estude história da igreja por uma fonte confiável, siga firme. Caso você não faça nenhuma das duas, olha, eu vou finalizar esse vídeo com uma frase de um professor que eu ouvi uma vez: quem não sabe latim não é civilizado.